Fala, rapaziada, vamos ver um vídeo aqui do Rodrigo Caetano falando sobre a reestruturação do Flamengo na época das vacas magras. O Charla agora é Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Exatamente isso, porque você falou, às vezes o pessoal só quer lembrar do... E aí, a torcida do Flamengo fica... Tem sempre aquela coisa, né? A passagem do Rodrigo Caetano ganhou o quê? Ganhou o quê? Queria que você falasse um pouco a tua visão e os feitos que são além do título, né? Eu sei, eu falo... Chegou na final. Eu falo muito com o Juan, né? Porque o Juan, na verdade, foi pro Flamengo em 2016, quando eu lá estava, terminou o contrato dele com o Internacional e a gente levou ele de volta. Numa semana que a gente não tinha nenhum zagueiro, todos machucados, e daqui a pouco chega Juan, Hever e ainda mais o Rafael Vaz na época. O Flamengo teve os seus momentos de dificuldade financeira, mas se propôs esse grupo que na época... 3 anos seguidos. 3 anos e meio, que foi o único clube, Betão e Bruno, que eu não terminei meu contrato. Em 2018 meu contrato é até o final do ano. Mas foi a única vez que, junto lá com o presidente Bandeira, com o Fred, que era o CEO, a gente identificou, cara, vamos fazer um acordo aqui. Depois eu fui pro Inter, logo a seguir. Foi quando o Caio Barbieri? Antes. Foi quando a gente é eliminado numa semifinal de Campeonato Carioca, onde o foi no início. Botafogo, lembra? Isso. Botafogo, na verdade, com todo o mérito, fez um gol, Luiz Fernando deu um chute, se defendeu. E nós lá com o Vini Júnior, que todo mundo tinha sido campeão da Taça Guanabara. Que aí vem Lomba. Aí depois, mas assim, acontece, mas foi o único clube que eu, infelizmente, não cumpri meu contrato até o final nesses 22, 23 anos. Mas assim, o mercado do futebol brasileiro reconhece esse período. Porque não é fácil você ter uma disciplina. Eu acho que o que fez essa virada no Flamengo foi a disciplina. E a disciplina em todas as áreas. A disciplina no marketing, de buscar, a disciplina, jurídica, né, de fazer acordos, financeira nem se fala. E no futebol também. Só vai comprar o que dá para comprar. Estou falando a nível de infraestrutura. Jogador não tem como comprar, não vai comprar. Vai pegar jogador livre, final de contrato. Cara, isso acho que fundamental, né? Pra torcedor do Flamengo entender. E as pessoas, além do presidente Eduardo, que estava lá, e o Fred, que ficaram mais tempo, mas esse pessoal todo... Essa época aí eu lembro que era bem difícil ver um jogador diferente pro Flamengo, hein? Eu lembro que os primeiros, assim, que veio de nome foi o Guerreiro e o Guerreiro e o Emerson Sheik. E eu lembro, cara, que quando o Emerson Sheik fazia um chapéu, umas paradas assim, era uma parada absurda pra quem era torcedor do Flamengo, porque, a maioria dos jogadores do Flamengo nessa época aí era perna. E eu acho que isso foi em 2015 ainda. Um drible do Emerson Sheik, caraca, a torcida já inflamava na época. Que deu sequência no trabalho, faziam parte desse grupo. O Landim, no início, o Tostes, o BAP, que tá aí agora, todo mundo, Gustavo Oliveira, Valim. A turma que realmente pensou essa virada, né, do Flamengo por conta da disciplina. Porque clube é assim, né? Perdeu um jogo, perdeu outro. Não, solta aqui, solta ali. E o Flamengo teve uma disciplina absurda. Uma pressão absurda. E eu estava lá como diretor de futebol. Tive os meus erros, sem dúvida alguma. Mas quando você, obviamente, que trabalha com um orçamento um pouco mais enxuto, é natural que você tenha uma margem de erro aumenta. Mas, assim, foi um trabalho que o mercado reconhece, porque não é fácil trabalhar num clube de massa, o clube que tem o maior número de torcedores, e você, muitas vezes, não ter que montar o elenco dos sonhos, né? Isso é um processo, mas vamos lá. Você trouxe Guerreiro, Everton Ribeiro, Diego Alves, os que foram Rodinei, William Arão, René, base do elenco, muitos desses aí ao longo desse período. O primeiro jogador comprado mesmo foi o Everton Ribeiro, já em 2017. Quer dizer, ali o clube tava já respirando bem porque começando, né? Porque vendeu o Vini naquele mesmo ano. Teve outro jogador que o Flamengo gastou uma bala, acho que foi o Vitinho. Acho que foi 10 milhões, eu não lembro se era de euro ou de reais.
Mas foi um dinheiro na época que era uma contratação com um valor mais alto. Entregou no ano seguinte, mas vendeu o Vini naquele ano. Então fez a... Antes disso vendeu o Jorge, que eu lembro. Começou a usar os garotos. Pô, Léo Duarte, Paquetá já estava jogando. Felipe Viseu já estava jogando. Matheus Sávio jogou, quer dizer. Que também vai pedir uma reestruturação da base do Flamengo. Claro, na época, o Noval, né? Claro, isso aí. Isso, Brasil. Mas também tava lá, é isso aí. Então, assim, foi um período difícil, mas que iniciou, na minha visão, um ciclo virtuoso também. A contratação mais complicada, porque eu lembro que o Guerreiro, que foi a primeira, teve a desconfiança de todo mundo. Até os outros clubes falavam, ih! O Corinthians ficava gritando, não vai trazer não, porque vocês fizeram, pagaram, não teve dívida nenhuma com o Guerreiro cumpriu o contrato. Mas teve Diego Ribas, que você tirar o cara da Europa, né, trazer pra cá, e teve o Everton, que trazia do mundo árabe também, né? E eu queria que você contasse essa história, já que o Betão perguntou também do Guerreiro, como é que fazia pra convencer o jogador pra ir pro Flamengo na época? Né? Que era o momento quando a torneira começou a abrir um pouquinho, né? Foi 2015, eu acho que foi o primeiro grande nome, campeão mundial, né, pelo Corinthians. Foram muitas idas e vindas a São Paulo para convencê-lo, para apresentar o projeto para ele, para o seu agente e tal. E ele ter a segurança, né? Porque o Guerreiro é o maior artilheiro lá da seleção peruana. É um enfim, ídolo. Tá jogando até hoje, né? Tá. E o Paulo, ele era um cara, assim, extremamente profissional, sabe? E nessas nossas idas e vindas, apresentar o projeto para ele, apresentar a infraestrutura física, não foi fácil, porque nós não tínhamos, né? Então, mostrava para ele que eu tinha. Ainda tinha isso? Não tinha ninho do urubu. Não, tinha os campos, enfim. Aí de um lado eu mostrei para ele, ó, isso aqui é o que nós vamos ter, tá? Não sei quando, Maquete. não sei quando tá aqui o desenho. Isso aqui é o que nós temos. Mas Campos Verdes, Mas você tirou uma foto ali do... várias fotos. Gramado. Na época que o Guerreiro foi, já era bonzinho, tá? Antes disso, era lama. Várias fotos eu tinha no projeto que a gente apresentou. Do gramado. Do gramado. Aí Mostrar o depois, entorno. quando ele chega, ele disse, não, mas pô, não era nada disso que não sei o que. Daí eu recuperei, não. Tudo que eu te mostrei existe. Ó, o campo lá, só que nós tiramos com essa visão, com aquela outra, enfim, tá tudo aqui. Mas eu te falei que a estrutura física tá chegando. Tá vindo, né? Vindo. Ele chegou a pegar isso, né, nessa transição toda, mas enfim, era um jogador muito, assim, disputado e ele estava em final de contrato com o Corinthians. Na verdade foi isso, ele não renovou com o Corinthians e acabou vindo pro Flamengo. Não foi um cash, né, do Não, Flamengo. não, porque nós não tinha condições, né? Então tinha qualquer tipo de negociação, assim foi com o Diego Ribas, com o Diego Alves. Você fazia... Diego também fim de contrato. Você ia ao longo do período, né? Cara, olha só. William Arão, final de contrato também. E assim foi. Aos poucos foi... Depois veio de se destacado na ponte, feito foi melhor, isso. O melhor lateral do brasileiro. Exatamente. E com a venda dos garotos, se conseguiu dinheiro para a primeira, que é o Everton Ribeiro. Não, na verdade já tínhamos realizado uma venda importante do Jorge para o Mônaco, né? Eu acho que 9 milhões de euros na época, que superava todas as vendas do Flamengo na história, né? E a gente levantou, tinha sido a do Renato Augusto, enfim, lá atrás. Caraca, tu vê a época, né? 8 milhões de euros na época foi a maior venda do Flamengo na história, a do Jorge. Hoje, o Flamengo não vende um jogador por menos de 15, 20 milhões de euros. Já vendeu por 45 milhões de euros, 30 milhões de euros. Então, essa reestruturação de conseguir segurar o jogador para vender ele mais caro foi fundamental para o Flamengo. 8 milhões de dólares. E ali eu acho que o Flamengo começa... Eu acho que a do Vini foi a que virou, né? Porque de lá pra cá, o Flamengo tem um selo de qualidade e de preço. Então, na época, uma das... que a gente sempre debateu o porquê de se colocar uma multa do Vini em 45 de euros, porque... a maior venda do futebol brasileiro até então era do Lucas Moura, 42. Então era muito importante, o Vini entendeu, a família entendeu, os agentes idem. Olha, nós temos que cravar a maior venda do futebol brasileiro até aqui. Vamos botar a multa sim. E Real Madrid tem interesse, Barcelona já tinha manifestado. Então, mais ou menos já fizemos uma venda casada com a renovação. E eu acho que a partir dali, o Flamengo adquiriu esse selo de qualidade na formação, méritos do Paquetá por 35. E depois Paquetá, teve Léo
Duarte, que vendeu bem, se não me engano, uns Milan. 15. Renier, Renier, entendeu? é. E assim outros tantos. Até hoje, né? O que- Matheus França, né? João Gomes. É aí. muito difícil isso. Quando um clube adquire... Que hoje o Palmeiras assim, entendeu? Porque o jogador não precisa nem fazer a transição, ele já está precificado no mercado, porque ele sabe, o comprador sabe que ali tem o selo de qualidade, o selo de formação. É muito É difícil outra isso. coisa que o Flamengo adquiriu. Né? Ah, sem dúvida. Mais do que o valor monetário, financeiro, foi isso. Então, ninguém vai sentar com a diretoria do Flamengo para oferecer pouco Já sabe que... para um garoto formado lá. Agora, a Bandeira Difícil isso. sofreu na época também, né, Rodrigo? Ah, sofreu bastante. Cara, isso é foda. E Eu eles- acho que hoje, com distanciamento, a gente vê o Bandeira Acho que em torcendo 19 Flamengo. a galera... Galera é grata. Em 19 a galera deu... Não, mas ele sofreu calado. truco. Coitado. É, não, Cara, sim. foi foda. Pô, teve alguns momentos que o presidente até explodiu, né? É. Pô, eu lembro que quando o Zé Ricardo cai, lá naquela arenazinha que a gente criou lá na Ilha do Muito Governador, bacana. né? Era um jogo de 11 da manhã contra o Vitória. Se o Foi. Vitória ganha esse jogo, pô, o presidente já estava nesse jogo. O pessoal tava cobrando ele. Sim, eu Ele tava tava lá. com- Colado no- E o Flamengo amassou o Vitória naquele Foi, jogo. foi. 2-0 Vitória. Cara, eu tenho um olhar disso, porque assim, lá era muito pertinho a cabine de rádio. Ele foi parar na minha cabine, pô. É, né? Arena da Ilha... E a galera... Ilha do Urubu, né? Ilha do Urubu. Mas isso é pro... Cara, Foi muito legal. E ali foi uma trajetória... Vários jogos da Sul-Americana É. de Vai ter a 2016. final, né? mas é um, assim, eu acho que é um case, você teve lá dentro, pra se entender processo, né? Porque eu acho que foi num clube de maior pressão, teve a pressão, né? Teve que cortar na carne. E eu acho que hoje os rubro-negros olham pra trás e enxergam isso. Sei como é que é a relação dos rubro-negros com você Então, também. e assim, Bruno, é porque a gente falou em ter a disciplina para não ultrapassar 1 milímetro do orçamento estabelecido. Então, isso que eu falo, tinha sempre a reunião de orçamento no ano anterior. E era extremamente... Eu acho que isso também funcionou muito porque muito torcedor comprou, tá? Na época, em 2013, eu lembro que o Bandeira de Melo sempre ficava falando em reestruturação do clube, pagar as dívidas. Na época, o Flamengo tinha a maior dívida do futebol brasileiro, se eu não me engano, era 700, 800 milhões de reais. Pra época, um valor muito alto. Hoje tem vários clubes que tem, porra, 1 bilhão de dívida, 1,5 bilhão de dívida. E na época eu lembro que muitos torcedores comprou a ideia de reestruturação do clube. E foi uma época difícil, mas apesar da situação toda a gente conseguiu ganhar um título, que foi a Copa do Brasil. Foi difícil. Acho que em 2014 teve uma época que a gente ficou em último no Brasileiro, antes da Copa do Mundo. Eu não tenho certeza disso, porque tem muito tempo. Mas acho que foi isso, a gente ficou em último lugar no Brasileiro. Pô, foi um momento difícil pra caramba, mano. extremamente rigorosos os processos para isso, né? Por exemplo, você só podia comprar alguém se vendesse, não tinha esse negócio, entendeu? Era um negócio muito rigoroso. Disciplina, claro, capacitação dos gestores, eu não estou falando dos profissionais apenas, daquele grupo, né? Em fazer isso acontecer. E acho que teve um papel importante, que foi a comunicação. E aí é mérito também por parte do torcedor, mesmo o torcedor do Flamengo que cobrava, que exigia, que fazia protesto. Tá tudo certo. Mas foi comunicado antes. Né? Olha, esse grupo que tá aqui para fazer diferente, para pagar a conta, para pagar a dívida, para zerar a Não dívida. basta nisso. E inverter a balança entre, né, o que era dívida e o que era receita. E inverteu rapidamente. A gente fala que um clube que tem capacidade de ter as receitas que o Flamengo tem, se fizer o dever de casa, tá tudo certo, né? Não tem como, né? Seria um exemplo pro Corinthians, que é um gigante, tá afundado em dívida. Mas cisma em não dar esse passo, que é cortar na carne, que é impopular. Não tem como. Mas aí, Betão, vocês trabalham com isso. Eu acho que não é só no futebol. Se você for ver na vida pública, numa empresa, a comunicação, ela te leva ao sucesso e ao fracasso. Lógico. Dependendo. Você tem que comunicar. Comunicar bem. Não é enganar. É comunicar bem. E eu acho que isso foi feito, né, no Flamengo, naquele período. E, claro, boa parte da torcida entendeu, boa parte não, mas tá tudo certo. Mas atravessou.
né, esse problema aí. E chegou o que vive hoje, né? E aí... Agora vem a colheita, aí todo mundo, pô, do caralho. Mas aí vem também aquele comentário também. Mas também, né, o Flamengo não tem gramado. Mas o Flamengo roeu o osso lá atrás. Né? 6 anos, 7 anos. Não, e de ver as contratações que o Rodrigo fez, você pensar, final de contrato, Guerreiro. Final de contrato, Diego Alves. O investimento foi no Everton Ribeiro porque se vendeu o Vini Júnior e Jorge, enfim, né, a galera que... Cara, Não, mas é que vendeu por muito e pagou pouco o Everton Ribeiro. Já tá há algum época. tempo, né? E outra coisa, mostra também aquilo que eu falo. O elenco que virou super campeão, olha como estava sendo construído. Não foi construído em 2019, né? Trouxe 8 fora de série, beleza, mas o grupo... Você tá ali, ó, Diego o William Arão Alves, também foi um cara importante, porque o Arão, na época, né, ele também, término de contrato, ele fez opção, comprou aí um barulho, vocês lembram? Vai tirar do Botafogo. O Botafogo, se fosse no Botafogo, Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla. Essa época foi muito importante pro Flamengo mesmo. Antigamente tinha muito de montar um time, no ano seguinte o Flamengo vendeu o time todo. Ou comprar um jogador, contratar um jogador que, era muito caro e o Flamengo não tinha dinheiro para pagar. O Flamengo não tinha dinheiro. O Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho na época, eu lembro. O Flamengo não tinha dinheiro para pagar o Ronaldinho, cara. O Ronaldinho ganhava mais de 1 milhão na época. Hoje quase todo jogador ganha 1 milhão. Da Série A não, mas dos grandes clubes, do Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo... Há vários clubes que pagam mais de 1 milhão de reais, mas na época era um dinheiro muito alto. O Flamengo não tinha condição nenhuma de arcar. Aí deu todo aquele problema que o Ronaldinho não recebia, aí ele saiu do Flamengo e reforçou o Atlético Mineiro, Então foi um momento difícil também nessa época. Acho que no século XXI, praticamente foi todo difícil o Flamengo, né? Foi crise atrás de crise e com alguns títulos importantes. A Copa do Brasil, acho que 2006, né, e 2013, e o Brasileiro. Tirando isso, foi anos muito difícil, cara. Foi difícil mesmo. Mas agora o Flamengo se reestruturou, tá melhor, tá pagando as dívidas ainda. Não pode voltar ao que foi e tem que continuar assim, progredindo, aumentando a receita e melhorando o time. Melhorando o time e a infraestrutura. É isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e fala um tema aí pra gente reagir aqui no nosso canal.